Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Evoluindo Sempre. Eu sou o Tarso e hoje a gente vai falar sobre o tema, né, que seria o problema dos coaches. Ahn, Antes de começar o vídeo, eu queria, só para a gente ficar numa mesma página, explicar o que é um coach, né? Acredito eu que você clicou no vídeo, você já deve saber, mas só para a gente ficar na mesma sintonia, certo? Bom, coach nada mais é uma palavra, não coloquei um termo aqui, mas é uma palavra do inglês, né? Que significa treinador ou técnico. Lá sempre foi, e até hoje em dia, obviamente, é muito mais voltado para uma pessoa que ela costuma ser mais experiente, né? E ela acaba ensinando e ao mesmo tempo treinando pessoas mais jovens, pessoas mais inexperientes, né? E como eles, nos Estados Unidos, eles têm uma cultura muito forte do esporte. Normalmente a gente sempre vê, principalmente filmes, né, séries dos Estados Unidos, a gente vê muito o coach, né, sendo essa pessoa que é um líder e ele vai estar passando tudo, tudo para uma próxima geração, né? Ele vai estar, de acordo com os seus conhecimentos, ele vai passar ahn, mais experiência, né, para as pessoas mais novas ou pessoas mais inexperientes. E ele tem esse perfil de liderança justamente porque o que ele fala é respeitado pelos seus alunos ou pelos seus discípulos, tá bom? Então, existe também o coach, né, no caso, que talvez muita gente fala, né, o coach motivacional, também tem nos Estados Unidos, mas, eu falo Estados Unidos, mas na gringa no geral, mas só pra dizer que, tipo, é um termo muito mais, é, como eu faço, consolidado, né? De acordo com esse termo aqui que eu tô falando, né, dos esportes, tá bom? E qual que foi a minha inspiração para gravar o episódio de hoje, né? Como recentemente, né, eu tenho tido bastante coisa que acontece na minha vida pessoal que eu acabo trazendo um pouco aqui pro canal. Foi também uma inspiração para esse tema aqui, tá? Eu tava conversando com um amigo meu. Essa foto é ilustrativa, tá? Não sou eu exatamente conversando com um amigo meu, mas eu tava conversando com ele justamente e tal, e comentei do canal. Eu falei, olha, eu comecei um canal e tudo mais, que é uma coisa que eu acho bacana. E aí, falei para ele assim, eu já esperava, né, um certo bloqueio. Mas eu não esperava de tal forma. Ele falou assim: Nossa, você tá parecendo aqueles coach motivacional falando sobre sistemas, sabe? Tipo assim, você vai querer vender curso daqui a pouco? Eu expliquei a proposta depois do canal direitinho pra ele, né? Mas isso que ele trouxe essa frase, né? Você tá parecendo aqueles coach motivacional. E assim, pra mim, sinceramente, não foi exatamente uma ofensa, mas ele falou de uma forma bem pejorativa, né? E qual que é a questão, sabe? Por que que é ruim ser considerado um coach motivacional, né? Na nossa cultura atual, tem-se esse problema, né? Onde uma pessoa querendo ensinar outra acaba sendo algo negativo hoje por conta de que sempre se espera que você vai vender um coach ou vai vender um curso, porque é o que tem se espalhado pela internet, né? E eu acredito que não é bem isso, tá? Mas vamos continuar aqui com o vídeo. O que que eu vejo hoje no valor dos coaches, né? O valor dos coaches é sobre o ensinamento com base empírica, tá? Então é isso que eu vejo aqui. Antes, para caso alguém fique, né, um pouco em dúvida sobre, eu gosto de deixar bem claro alguns vocabulários, né? Porque tem gente que às vezes se perde no vídeo por conta disso, tá? E aí eu trouxe aqui, né, logo depois. Eu vou ler que é um texto relativamente curto, e eu vou ler aqui para vocês, tá? Experiência empírica é um estudo que se baseia na observação e na tentativa e erro, sem parâmetros estabelecidos. O termo empírico vem do grego empeiria, o que significa experiência ou vivência.
Então, eu vou repetir só mais uma vez, que com os barulhos aqui, tá? Então vamos lá. Experiência empírica é um estudo que se baseia na observação e na tentativa e erro, sem parâmetros estabelecidos. O termo empírico vem do grego empira, que significa experiência ou vivência. E aí, o que eu quero trazer, né, aqui pro vídeo? O valor dos coaches, ele é sobre o ensinamento com base empírica. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que tem a ver, justamente como eu trouxe aqui, sobre a vivência, né? E na tentativa e erro, tá? Ou seja, muitos dos coaches, é lógico que é tipo assim, eu tô generalizando, né? Tem muitos coaches ruins, assim como em qualquer profissão. Às vezes você vai contratar, sei lá, um serviço de eletricista, tem eletricista ruim e tem eletricista bom. Mas um coach de valor mesmo, ele tem o seu ensinamento com base em algum estudo. Ele estuda ou ele viveu, né? Ele teve uma experiência e tá trazendo. E não é só sobre os coaches, né? Eu trouxe aqui até uma pessoa mais velha. Muitas vezes a pessoa mais velha, ela passou por muitas coisas ao longo da vida, né? Ao longo dos anos, que ela traz como aprendizado. E que às vezes, até por uma questão de instinto, ele quer passar por uma geração mais nova, né? Ele faz a questão. E eu falo que como eu fui mais jovem, eu sempre falava assim, ah, nossa, por que aquele velho, né? A gente fala de forma mais pejorativa mesmo, mas por que aquela pessoa idosa quer ficar tanto dando pitaco, sabe, na minha vida? Né? Isso eu acredito que aconteça com todo mundo, porque não é só uma questão de família, às vezes pode ser um professor ser o mais velho, né? Pode ser, enfim, uma outra pessoa que é mais de idade que vai realmente dar algumas dicas pra você, né? Do porquê que ela acha que são informações que você não entende porque você é jovem, tá? E muitas vezes é verdade, né? Vou ser bem sincero, muitas vezes é verdade. Então, eu acredito sim no valor dos coaches hoje, justamente por conta disso, sabe? Porque a gente para pensar que experiência, assim, experiência de vida não tem valor, né? Você, desde que você, por exemplo, ah, seu, sei lá, seu avô pega e fala pra você assim, ah, menino, não come isso, não come tal coisa, não come besteira porque vai te atacar o estômago, alguma coisa assim, né? Fica mais pensando em dica de, ou cuidado com o carro por conta disso, porque pode prejudicar o carro. E aí vocês às vezes, né, com uma certa arrogância, falam assim, mas você é mecânico agora? Qual o seu certificado? Que prova que você tem, né, pra me falar isso? E às vezes é só conhecimento dele. Ele realmente não é especialista, mas ele viveu isso, ele presenciou isso. E é uma experiência que ele quer passar pra você. Obviamente que, como mais uma vez falando, né, estou generalizando, pode ser que tenha realmente dicas ruins, pode ser que tenham conselhos bons, tá bom? Conselhos bons e conselhos ruins. E é o que vale também para os coaches, tá? Que é o que eu vejo aqui, né? O coach nada mais é do que às vezes é uma pessoa que teve uma vivência, estudou, e ela quer te ajudar de alguma forma, né? Ele é um treinador, ele é um técnico, né? Como eu mostrei aqui, ó. Certo? E aí, uma coisa que eu vejo ultimamente, e é um segundo motivo do porquê as pessoas desvalorizam os coaches, e aí também entra muito no título, né, o problema real dos coaches, que o coach ele não deve ser um guru, ele não deve ser um salvador e nem adorado, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem gente que coloca o coach como num pedestal, assim, como se ele fosse alguém acima de nós, sabe? Como se ele não fosse, às vezes, um ser humano, como se ele fosse uma pessoa iluminada. E você pode citar vários, sabe? Tipo, tem o Pablo Marçal, que, para quem acompanhou recentemente a política, ele fez coisas é, extremamente duvidosas e mesmo assim as pessoas ainda, sabe, ficavam, de certa forma,
glorificando no sentido assim, sabe? Ficavam só cedendo elogios pra ele e tudo mais. E não se colocava à prova do que se o que ele estava fazendo era certo. E virava uma coisa, obviamente, polarizada. Principalmente porque hoje temos a política, nossa política é extremamente polarizada. Então, e acabavam, em vez de você justificar, ou em vez de você simplesmente julgar os atos, você sempre acabava levando para um lado político, óbvio, porque ele foi candidato também à prefeitura de São Paulo. Mas não se atacavam tanto as ideias, eu sinto. Entendeu? Por mais que eu achava que as ideias não estavam corretas, eu também não vi esse tipo de ataque. Mas é isso que eu falo, entendeu? E não só ele, tem vários outros nomes aí. Aquele que acho que é o nome mais conhecido como um coach, né? De ter feito várias coisas duvidosas, como eu falei. E existem vários mini coaches que são considerados mini gurus, né? Onde as pessoas pegam e ficam, nossa, o que ele falou mudou minha vida, então, tipo assim, o que ele fala é lei. E não deve ser assim, tá? Você é um ser racional, você tem que pensar bem antes de ficar, sabe, de certa forma encantado, enfeitiçado por um coach, né? Outra coisa que eu vejo é muitas vezes essas pessoas que caem nesses papos, principalmente nesse termo aqui que eu falei, né? De ser um guru, de ser um salvador, de ser um ser adorado. São pessoas extremamente inseguras e pessoas que, ou tem, não sei se é preguiça, alguma coisa do tipo, mas são pessoas que têm medo de tomar suas próprias decisões. E o que eles fazem? Eles terceirizam sua escolha, tá? Então não terceirize suas escolhas, né? E o que eu quero dizer com não terceirize? Não deixe as suas escolhas de vida serem decididas por outras pessoas. Isso que é terceirizar escolhas. Então, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa, será que eu compro uma casa agora? Ou, será que... Eu vejo muito isso, principalmente em vídeos de educação financeira. Será que eu compro ação de tal empresa? Ou pessoas que querem copiar as empresas investidas de tal influenciador da área de finanças, porque acham que vão ter mais lucro com isso. E não é isso. Sabe, você só tá tendo um trabalho preguiçoso, porque não é assim que se faz uma escolha. Você tem que. Porque ninguém é igual a você. Né? Como eu falei, somos seres individuais e seres racionais. Às vezes a sua realidade não vai bater com a escolha da outra pessoa. E ninguém conhece a sua realidade melhor que você. Então, será que eu compro uma casa agora? Pô, se você tiver com dívidas, não. Mas quem que vai saber se você tem dívidas, né? Ou será que compra uma casa agora? Mas faz sentido comprar uma casa agora? Talvez você esteja num momento onde seja melhor ficar, tipo, num apartamento, né? Em vez de ser, eu falei casa, né? Como uma área térrea, assim, né? Mas seja melhor pegar um apartamento, já que você vai trabalhar o dia inteiro, ficar o dia inteiro fora e você mora sozinho. Você entende? Então, sim, tem vários detalhes que só você vai saber, né? Então, eu acho que a partir do momento que você terceiriza suas escolhas, você não tem a sua melhor resposta. Você tem uma resposta fácil, feita por uma outra pessoa que provavelmente só quer ganhar influência na sua vida. Tá bom? Só querendo trazer aqui, antes dos recados finais e antes do meu resuminho que eu gosto de trazer, do mesmo jeito que eu acabei de falar aqui, que um coach não deve ser adorado, não deve ser um salvador, eu também não sou o senhor da verdade, né? Então, às vezes você pode assistir vídeo, você pode discordar de mim e tá tudo bem, tá? Até teve um comentário de uma pessoa que discordou de um vídeo que eu fiz aqui e eu acho bacana, tá? Eu quero que seja um espaço aberto a discussões. Como eu falei, são, de certa forma, né? Tudo que eu falei aqui é muito sobre esse vídeo. Muito que eu trago aqui também tem relação a base de uma experiência empírica, né? A base de uma experiência que eu vivi e quero trazer aqui para vocês, de alguma forma ou outra. E eu não quero ser o senhor da verdade. Então, se a sua experiência às vezes foi diferente da minha, você pode me falar assim, olha, mas não é assim que funciona. E a gente pode conversar para ver se no final é justamente só porque nós somos bem diferentes, então nunca daria certo,
ou porque às vezes a minha ideia pode estar errada mesmo, tá bom? Então vamos pro resuminho que eu gosto de fazer aqui pra vocês. Que eu faço resumo, eu sempre gosto de dar uma explicação de vez em quando, porque eu acho que é mais fácil às vezes das pessoas, por exemplo, que estiverem assistindo, quiserem absorver conteúdo. Quando eu faço esse mini resumo, é como se você estivesse fazendo uma revisão do que eu acabei de passar, tá? Eu até falei isso sobre um vídeo de estudos e possivelmente eu posso fazer um vídeo mais focado sobre isso, do porquê que é importante resumos, importante revisar, tá bom? Mas não vamos fugir aqui do tópico do vídeo de hoje. Bom, então no começo aqui eu expliquei o que é um coach, né? Logo em seguida eu falei que vem do termo em inglês, que é mais voltado para... que é muito, né? Pelo menos que nós conhecemos aqui no Brasil, um termo muito conhecido para um treinador, né, principalmente na área de esportes. A inspiração, que foi um relato pessoal meu aqui. E aqui, falando sobre o valor dos coaches, né? Principalmente quando o ensinamento vem de uma base empírica. Aqui eu falei sobre o que é uma experiência empírica, né? Como eu falei, que é uma observação baseada em tentativa e erro, que nada mais é do que vem de um significado que é uma experiência ou vivência, tá bom? E aí, só voltando aqui, acabei citando assim sobre pessoas mais velhas que às vezes dão conselhos também. E os coaches, muitas vezes, eles estudam para isso e nada mais é também do que uma vivência que às vezes eles até têm com outros clientes, outros discípulos, de certa forma, assim, outras pessoas com quem eles ajudam, tá bom? E aqui, como eu falei, o problema real são pessoas que assumem que o coach, ele é um guru, ele é um salvador e que ele vai ser adorado e o que ele fala é uma verdade absoluta, tá? Então isso aqui é uma coisa que sempre, sei lá, se você acaba acompanhando um coach, sempre escute logo, você tem que escutar com a mente aberta, mas você não pode achar que o que ele fala é uma verdade absoluta, né? Até para você não terceirizar as suas escolhas, tá bom? Você tem que tomar suas próprias decisões e não só porque uma pessoa externa falou, você vai acatar, tá? Lembrando, como eu falei, que acho que ficou claro, mas eu quero deixar bem enfatizado, eu não tenho nenhum problema com coach, tá? Eu até acompanho conteúdo de muitos coaches, principalmente motivacionais. Confesso que por uma questão até financeira, eu nunca tive condições de pagar uma mentoria de um coach, mas se você tem condições, se não vai fazer falta, eu acho que é uma coisa que vai agregar na sua vida. Então, eu acho super válido, sim. Se você achou um coach, eu acho que é igual um psicólogo, né? Você vai se encontrar um profissional que se identifique, que, que gera uma conexão, onde você se identifica com o que ele passa para você e você acha que ele vai ajudar você. É que existem hoje em dia vários tipos de coaches, né? Mas que vai encaixar no que você precisa acabar evoluindo aí na sua vida. Tá bom? Bom, esse aqui é o vídeo de hoje, tá? Como sempre, o lembrete final. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative os sininhos aqui para receber as notificações dos vídeos, né, conforme forem lançando. E antes de agradecer por assistir, gostaria muito se vocês tivessem um feedback, né? Como eu falei para vocês, é sempre importante eu estar falando aqui. E saber o que vocês estão achando, se vocês discordam, concordam. É bem interessante saber a opinião de vocês, tá? Além disso, como sempre, muito obrigado, tá, pelo seu tempo em assistir esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Até mais.